Pai do Senhor, irmãos, como vocês estão? Estão bem? Eu creio que sim, né? Porque quando nós temos Jesus, tudo vai bem, né? Jesus Cristo é maravilhoso. A graça e a paz do Senhor a todos, e que você que está participando, né? Está acompanhando esse estudo, né? Família cristã, você cresça a cada dia, você avance, né? Em conhecimento, até você chegar a ser igual a Jesus. Nós estamos falando sobre família cristã, nós estamos no capítulo 6 hoje, né, mais essa semana. Como a mulher desempenha o seu papel. E nós precisamos saber que a mulher tem o seu papel, o homem tem o seu papel. A palavra do Senhor é muito clara quanto à conduta que Deus espera de cada cônjuge. Não são deveres opcionais, são mandamentos claros do Senhor. Só podemos cumprir esses mandamentos quando andamos no Espírito. O que quer dizer isso? Que nós precisamos ser pessoas espirituais, pessoas que têm uma vida de oração, uma vida de leitura, porque nós obedecemos a palavra de Deus, nós andamos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa conduta de regra, prática e fé. Então é na palavra de Deus que nós encontramos tudo. Deus, ele é muito sábio. Então Deus que fez o casamento, Deus que colocou, Deus que inventou o casamento, né? Deus colocou um homem e uma mulher. Então Deus, ele sabe o que é bom para um casamento, né? Um lar andar bem, ficar bem, ser um lar feliz, um lar abençoado. Que se foi ele que fez, então ele tem todas as diretrizes, eles têm todos os meios para que o seu casamento seja um casamento abençoado. Não aquele casamento que você fica tolerando, né? Aquele casamento que você fica aguentando. Não, um casamento abençoado. Dentro do casamento, cada um deve assumir a sua responsabilidade, independente do comportamento do outro. Por exemplo, tem aquela situação, não, eu só vou fazer se ele fazer também. Não, a sua responsabilidade você tem que fazer, independente se o outro faça ou não, ok? Então, a primeira parte, né, em questão da mulher, papel da mulher, como ela desempenhar, né, o seu papel, é a submissão ao marido. Diz assim a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Ok? Está na palavra de Deus. Então, a palavra submissão. Então, tem a palavra submissão, muitas pessoas não gostam. Tem gente que, tanta mulher, torce o nariz. Hoje em dia, que essa onda, né, de feminismo, torce o nariz e não quer saber. Tem que submeter o marido. Né? Então, é a palavra de Deus que diz. Ok? Mas quando fala de submissão, nós estamos falando assim, sobre a mesma missão. Ok? Sobre a mesma missão. Porque Deus não tirou a mulher dos pés para não ficar abaixo do homem, né? Como já dizia, né, um pregador. Não tirou na cabeça para não ficar acima do homem. Deus tirou do lado e fez a mulher para o homem. Para quê? Para estar auxiliando, estar junto, ok? Então fala submissão, é porque quando nós entendemos isso, a mulher entende isso, o lar vai bem. Porque quando a mulher não é submissa, só tem confronto. Porque por natureza o homem já tem autoridade. Então vê um lar cheio de confronto, cheio de problemas, cheio de luta, cheio de briga, ninguém se entende. Então a mulher tem que entender que a palavra é do homem, ok? Mesmo ela falando, dando opinião, né, ajudando, sendo aquela auxiliadora idônea, hoje a palavra é do homem. Porque o homem é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Muito bem. O que a mulher precisa entender sobre a submissão? Primeiro, Deus manda que a mulher se submeta ao marido. Primeiro ponto. Submissão é o reconhecimento da autoridade estabelecida por Deus no marido. A submissão não anula a mulher. Quer dizer, porque o marido ele é o cabeça, né? Ele tem autoridade, eu tenho que submeter, vou anular. Não, senhor. De hipótese alguma. Lembrando, estar juntos. A submissão não rebaixa a mulher, mas sim a protege.
Porque a mulher que é submissa, ela vai se sentir protegida e amparada pelo seu marido, ok? Apesar que o marido tem que fazer o seu papel, né? Não pode ser um banana, senão a mulher vai tomar a frente. O que acontece com muitos casos. Então, a mulher vai sentir-se protegida e amparada, né, pelo seu marido. A submissão da mulher não a faz inferior, né? A mulher deve ser submissa em tudo. O marido é o responsável geral por todas as áreas da vida familiar. A mulher só deve desobedecer ao marido se ele der uma ordem claramente contrária à vontade de Deus. Só nesse caso. Se a pessoa for contra Deus, mandar a mulher fazer uma coisa contra Deus, contrária à vontade de Deus, ela não pode obedecer uma coisa dessa. A primeira obediência é a Deus, ok? As irmãs com maridos incrédulos devem ser submissas a eles também, ok? Lembrando que se der uma ordem contrária à palavra de Deus, a ordem de Deus, ela não deve, né, se submeter. A submissão não implica em que a mulher não fale, não opine, não tenha influência nas decisões da família, né? Pelo contrário, ela tem sim. Ela deve falar, ela deve estar junto com o seu marido. Lembra que ela é a auxiliadora idônea, está junto. Então, e o marido precisa, porque tem muitos maridos que tem uma agenda oculta, faz tudo escondido. E a mulher só fica sabendo depois. Às vezes compra coisas, às vezes faz coisas, toma decisões sem consultar a mulher, sem falar nada com a mulher. E quando vem a bomba, quando explode o negócio, a mulher não está sabendo de nada. Então, é importante que os maridos aprendam, né, a ouvir as suas esposas, né, a ouvir a opinião dela, a saber o que ela pensa também. Não é porque você é o chefe do lar, você agora fazer tudo. Não é uma ditadura, ok? Isso aí o que é? É uma harmonia. Um complementa o outro. Então é importante que os maridos em tudo compartilhem com suas esposas. Não façam coisas escondidas da mulher, ok? Não façam isso, porque vai trazer muita briga, muita contenda dentro do lar. Isso não é bacana. Aí depois, quando ela começar a fazer coisas escondidas, você não pode reclamar, ok? A mulher também deve o quê? Respeito ao marido, ok? Como diz lá em Efésios 5:33, e a esposa respeita o seu marido. Irmãos, essa questão de respeito é muito importante. Mulheres, para de falar mal do seu marido para os outros, na frente dos outros, criticar ele. Sabe, é uma falta de respeito tão grande. Para de gritar com o seu marido. Mulheres que gritam com o marido, quer falar mais alto. Isso não é bacana, é um desrespeito ao marido. E a palavra de Deus fala, respeite o seu marido. Mulheres que falam mal do marido na frente dos outros, né? Desonra ele na frente dos amigos, dos colegas, de familiares. Tem que parar com isso. Tem que ter respeito. É uma ordem de Deus, direta de Deus. Mulheres, respeitem seus maridos, ok? O respeito se manifesta de forma de falar com tom de voz, nos modos, gestos, de olhar, também na maneira de atender ao marido, de escutá-lo e obedecê-lo. Gente do céu, é horrível vir numa casa onde todo mundo grita, todo mundo fala alto. E mulheres que não respeitam os seus maridos. Também implica em não diminuí-lo, nem a sós, nem adiante dos filhos, e muito menos diante de outras pessoas. Jamais falar na sua ausência, depreciando ou ridicularizando na presença dos outros. A mulher é responsável por ensinar aos filhos, né, pelo seu exemplo, e honrar, respeitar o pai. Então, se uma esposa não respeita o marido, os filhos vão achar que tudo aquilo ali é daquele jeito ali. As crianças aprendem pelo exemplo. Então, é necessário que você precisa entender e fazer a sua parte, ok? Outra coisa também interessante, a beleza interior e exterior da mulher. A palavra de Deus fala que a mulher não deve ser bela por fora, né? Colocar um monte de aparatos, né? Como frisado de cabelo, né? Com batonzinho ou coisinha, não. Mas a beleza interior. É importante que a mulher tenha as duas belezas, tanto a beleza interior quanto a beleza exterior, ok? As mulheres, elas têm que aprenderem a ser charmosas, a se preparar, né? A maquiar para os seus maridos, ficar bonita para eles, ok?
lembrando que muitos casamentos, né, acabaram por causa disso, que as mulheres não se cuidam. Estou casada mesmo, de qualquer jeito, dorme de qualquer jeito, com roupa de campanha política, umas roupas, uns shorts, uns negócios, tudo velho, rasgado, não sabe se produzir. Que marido vai querer ver uma esposa assim? Então a mulher precisa aprender a se cuidar também da sua beleza exterior, ok? E agora a vez do marido. Como que o marido desempenha o seu papel? A palavra de Deus para os maridos é mais, vamos dizer assim, pega mais pesado para os homens, para os esposos. Porque diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo, que ama sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha como que isso é tão profundo para o marido. Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo se entregou pela igreja, ele morreu pela sua igreja. E os maridos é o amor sacrificial, é o amor que dá vida pela esposa, né? É o amor mais profundo que existe, porque o amor de Deus tem que estar dentro do coração do marido em relação à sua esposa, ok? A palavra grega que aparece em Efésios 5 é ágape, refere-se ao amor de Deus, é um amor sacrificial, amor puro, perfeito e permanente. Não é um amor que hoje, porque a mulher está bonitinha, está novinha, eu amo, depois que ela ficar velhinha, não vou amar mais? Não. Aí tem, como muitos já fizeram, né? Quando a mulher faz 50 anos, troca por um ano de 25. Irmãos, isso não está certo. Aí é esse amor ágape. E o amor ágape, ele vai levando a outras coisas mais interessantes. Por exemplo, a amabilidade. O que significa a doçura, a benignidade, a afabilidade. Não tratar a mulher com amargura. Trata ela bem. A mulher tem que se sentir uma rainha. A pessoa mais amada desse mundo. Gente, vocês maridos, nós casamos. Somos casados, essas mulheres, né, o seu cônjuge, coisa preciosa que Deus deu para você. Então você tem que amar como Cristo amou a igreja. Tem que parar com essas coisas, né, que o mundo tem ensinado. Nós temos que ir de acordo com a palavra de Deus. A abnegação também faz parte desse amor ágape. É o sacrifício que alguém faz em favor do outro. Né? Quando fala a si mesmo se entregou por ela, Efésios 5, 25. É o negar a si mesmo, abrir mão da sua tranquilidade, da sua comunidade, do seu prazer em favor da pessoa amada. Você tem que abrir mão de tudo por essa mulher, para que ela sinta bem, seja feliz. Porque a função dentro do casamento não é vou casar para ser feliz. Se você está pensando nisso, você está ferrado, porque vai dar errado isso aí. Vai dar ruim. Você casa para fazer o outro feliz. Ok? Essa abnegação quer dizer que você não é egoísta. Você pensa no outro, né? Então o marido vai pensando na profundidade que é, né, amar a esposa. A compreensão. A mulher só quer ser compreendida. Mulher quer ser ouvida. Mulher, irmãos, é o vaso mais frágil. Então, é importante que você escute com atenção. Você fale menos e escute mais a sua esposa. Eu sei que não é fácil para os homens, né, ficar ouvindo a esposa, às vezes falar um monte de coisa, como foi o dia, às vezes é conta para pagar e tal, tudo, mas você tem que ouvir. Tem que ouvir. Né? O homem geralmente não gosta muito, né? Homem é muito prático, né? Quer tudo, né, rapidinho. Mas não é, mas a mulher tem que dar mais atenção. Nós, homens, erramos muito nisso. Precisamos consertar essa situação. A proteção e a cobertura que esse amor, né, oferece. O homem tem que dar uma cobertura. A mulher, ela tem que se sentir
vamos dizer assim, amparada, segura, confiante, né? Elogiar, valorizar tudo que ela faz. É importante que a mulher se sinta desse jeito, ok? Muito amada, muito querida. Romance e afeto conjugal. No casamento, tem os 3 tipos de amor: o ágape, o eros e o filial. Então, nós aprendemos isso. O ágape é o amor sacrificial, o amor de Deus. É esse amor que nós temos pelas nossas esposas, ou que temos que ter pelas nossas esposas. Aí o eros é uma consequência. O que é amor eros? Eros é amor sexual. É uma consequência. E o filial é o companheirismo, a amizade, a cumplicidade que o casal tem. Ok? Então, o homem deve representar Jesus no seu lar. O homem é responsável por estabelecer a presença de Jesus na família. Assim como Cristo é a imagem de Deus, o homem deve ser a imagem de Deus na presença, né, dos seus filhos e da sua esposa, no seu lar. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos um encargo muito grande, irmãos, em relação a nossas esposas, a nossos filhos e ao nosso lar. O homem tem que estabelecer o governo de Cristo no seu lar. O homem tem que estabelecer Cristo no lar. A responsabilidade do homem, tudo com muito amor, tudo com muita graça, né? Na graça de Deus, o homem precisa ministrar a graça salvadora de Cristo. Interessante, irmãos, isso, que o homem como sacerdote, ele precisa ministrar na sua família, né? Ministrar para os seus filhos, até mesmo fazer um apelo para os seus filhos, se eles querem Jesus na vida deles. Ok? Acho que o primeiro passo de conversão é dentro do lar. E se o pai faz isso direitinho, ok? Com o seu exemplo, né? Ele vai ter muito sucesso, vai ser muito abençoado. E vai ser uma vitória na vida desse pai, se ele conseguir isso para a vida dos seus filhos. Ok? Vamos passar para o capítulo 8, o relacionamento conjugal. Não há nada mais belo do que a intimidade do casal quando há amor e respeito. Quando cada um dá sua vida pelo outro e há um entendimento entre eles. Isso é maior do que as próprias palavras, quando existe confiança íntima se refletindo em todas as outras áreas da vida. Isso produz uma profunda harmonia, uma relação assim fortalece e prepara o casal para enfrentar as lutas da vida, porque a forma em cada um, o ânimo e fé que o fazem se sentirem quase invencíveis. Muito bem. Antes de falar da união sexual, vamos falar da harmonia no casamento. As considerações importantes. É necessário trabalho e dedicação, né? Porque, irmãos, não é fácil você manter uma família unida, em harmonia, um compreendendo o outro, havendo perdão, porque lutas virão, dificuldades virão, até um probleminha ali vai acontecer. Porque qual casamento que não tem problema, que não tem luta, que não tem dificuldade, que não tem às vezes assim uma certa rusga? Tem, mas tem que haver perdão, tem que ter harmonia, entendeu? Tem que haver, vamos dizer assim, cumplicidade. Então vai ter. Então isso tem que ter muito trabalho de dedicação para que você um dia chegar lá na frente, né? Falar assim, valeu a pena, né? Está valendo a pena a minha vida, o meu casamento. Problemas, dificuldades sempre existirão. Então, vai ter problemas? Vai ter. Mas como é que eu venço isso? Com oração, palavra e fé. Existem reações que são inúteis dentro do casamento. Você nunca pode fugir do problema, isolar-se, irar-se, deprimir-se ou ter um ataque de nervos. Geralmente, quando nós estamos enfrentando um problema de dívida, algumas decisões importantes, nós não podemos ter essas atitudes, né?
fugir do problema, irar-se, isolar-se, ficar deprimido. Não. É importante que essa harmonia no casamento, você com a sua esposa, com os seus filhos, irmãos, é interessante também, se estiver passando um problema, a família inteira precisa saber, para que juntos em oração possa vencer e superar esses desafios e esses problemas, ok? Há uma conduta correta para resolver os problemas, ok? Então, o que nós temos que fazer? Entender e afirmar que todo problema tem uma solução. Enfrentar todo problema com calma e fé. Levar a carga ao Senhor. Levar tudo diante de Deus. Tudo aos pés, de Jesus. Tratar um problema de cada vez. Aprender com experiências anteriores. Não deixar que acumulem problemas, na sua casa, principalmente dívidas. Resolva suas dívidas, porque dívida traz muito problema dentro do casal. A falta de dinheiro é um grande problema. Então, resolva. Não deixar que se acumulem problemas demais. Recorrer à ajuda de alguém mais experiente, Procure alguém experiente, peça ajuda, não seja aquele que fica sofrendo sozinho. Na multidão de conselheiros, há sabedoria. A maior responsabilidade é do homem. Se o lar afundar, se não der certo, se as coisas não irem bem, o homem é o responsável por isso. Ok? A união sexual. Deus é o autor do sexo. Foi Deus quem fez. Ok? Deus criou o homem e a mulher, portanto, ele é o autor do sexo e da relação sexual. Detalhe, Deus criou homem e mulher, tá? Para desfrutar da relação sexual, ok? O que passar disso aí é coisa do capeta, tá bom? É um homem e uma mulher. Estabeleceu a atração mútua, mas ele reservou a relação sexual como uma experiência unicamente para o casamento. Irmãos, presta atenção, olha, não é bom, você que é jovem, está me ouvindo aí, você menina, menino, não é bom que você tenha experiências sexuais antes do casamento. Ter com um, ter com outra, entendeu? Com vários parceiros sexuais. Por quê? O ato sexual, Deus fala que se torna uma só carne. E quando se torna uma só carne, então a pessoa que faz isso está se tornando com várias pessoas por aí. E todo o espírito que está naquela pessoa passa para você, e o que está com você passa para aquela outra pessoa. Então essas coisas, essa área sexual é uma coisa que é para desfrutar dentro do casamento. O mundo, as coisas do mundo, banalizaram o sexo. Então, fizeram disso aí a coisa talvez mais importante da vida, que só resume nisso. E a Bíblia não fala nisso, a Bíblia não fala isso. É dentro de um casamento, que é abençoado por Deus, Deus fala que abençoado é o leito sem mácula, Que quer dizer isso? Onde tem um homem ou uma mulher desfrutando da intimidade. Então, isso não é para solteiro. O solteiro fazer isso é fornicação, e fornicação é pecado. Então, nós precisamos entender que o ato sexual é algo maravilhoso e se torna muito melhor quando nós fazemos dentro do casamento, ok? Deus é maravilhoso. Quando Deus fez, tudo isso para nós. Mas qual é o propósito do ato sexual, da relação sexual? Primeiro, selar a união material. Por exemplo, se casou, mas não teve ato sexual, não selou o casamento, não está valendo, não consumou, ok? 2, a procriação da raça. Então o casamento, para que é? Para gerar filhos. Deus disse para o homem e a mulher, frutificar e multiplicar e encher a terra. Mas em contrapartida, Deus também, ele faz o quê? A terceira coisa, é que para experimentar a mais profunda expressão de intimidade, amor, felicidade do casal. Irmãos, é a coisa mais linda que Deus fez no casamento. Quando isso é feito com amor, isso é feito com desejo, com gosto. Então, o ato sexual é abençoado por Deus, ok? O ato conjugal, além de físico, envolve o mental,
emocional e espiritual. Ajuda a superar desacordos, alivia tensões nervosas e contribui para a boa saúde. A relação sexual é uma dádiva de Deus que abençoa o casamento. Muito bem. Algumas normas importantes. No ato sexual, cada um deve procurar a felicidade do outro. Não dá lugar ao egoísmo. Um não deve negar o outro a satisfação do desejo sexual. Você não pode negar, né, o sexo para sua esposa ou para o seu esposo. Não pode negar. Né? Por quê, irmão? Porque esse negócio é complicado. Ok? Né? O diabo tem destruído muitos casamentos por causa disso, por causa do sexo. Porque muitas mulheres não querem ter relações com seus maridos, muitos maridos não querem ter relações com as mulheres, e acaba acontecendo, né, que acabam procurando fora. Então, não é legal. Não podemos negar um para o outro. A relação não começa na cama. A preparação é durante todo o dia. Uma conduta amorosa e afetiva. Né? Vai dando flor, vai mandando um chocolatezinho, fazendo uma coisa agradozinho para a mulher que mulher gosta, tá? Você é homem que não está conseguindo nada, vai fazer alguma coisa que isso é importante, muito importante. A vida íntima deve ser pura. Todos os detalhes devem ser dialogados para não agredir a sensibilidade ou o pudor do cônjuge, ok? Então, Deus abençoe vocês, que vocês cresçam, porque o que Deus quer é que todos os prazeres, todas as coisas boas que o casamento fornece, você experimente, né? O casamento é algo divino, é algo de Deus. E eu desejo que todos vocês façam bodas, né, de ouro, 50 anos de casados, e vocês vão olhar para trás e falar, valeu a pena. É como diz algumas pessoas falam, né? Ter alguém para envelhecer juntos, né? Isso é legal, isso é bacana. Lembrando que tudo isso foi Deus que fez. Deus abençoe vocês e na próxima aula vamos falar mais algumas coisas sobre a criação de filhos. Muito obrigado, irmãos.